Pensa Brasil, Rodrigo Aidar. Boa noite, boa tarde, bom dia, bom final de semana. Ô Aidar, tá todo mundo de olho nessa PEC das bondades, PEC kamikaze, seja lá que nome tem esse troço. Mas ela parte de um princípio que é falso, que é o Brasil vive um estado de emergência. Não vive. O brasileiro vive dificuldade, como vivia em janeiro, como vivia em 2019, a gente teve uma recessão brutal em 2015, 2016. Isso não configura um estado de emergência. Bom, se você derruba o estado de emergência, você derruba a própria lógica da PEC. E, no entanto, isso vai parar, pode parar nos tribunais e tal. A pergunta para você é o seguinte: uma vez judicializado, e esse tema foi aprovado no Senado por todos, menos um senador, que foi o José Serra. A votação na Câmara vai ser semana que vem. Ok, o Supremo Tribunal Federal ele opera de uma maneira independente, não olha para a política, mas até a página 2, né? Eu queria te ouvir sobre isso e sobre o que pode acontecer se isso for, porque vai parar no Poder Judiciário de alguma forma, alguém vai levar. O que se espera dessa discussão? Rodrigo Aidar, conta pra gente. Boa tarde, Oeneg. Boa tarde, Débora, Fábio, ouvinte querido, a ouvinte querida. Boa tarde ao Eneguinho, a Deborinha e ao Fábiozinho também. Eu estava vendo aqui o começo do programa no YouTube e achei o máximo. E parabéns para a dona Latife, é uma artista, né, Oeneg? Maravilhosa. Obrigado. Ela é assim. Artista. Oeneg, é muito louca essa discussão de declarar estado de emergência por conta de aumento de preço de combustível, né? Isso não se justifica sob nenhum ângulo que se olhe essa questão, porque o governo federal acabou em maio, a gente saiu do estado de emergência por uma situação que efetivamente fazia necessária a decretação do estado de emergência, a declaração do estado de emergência, que era a Covid-19, que varreu o mundo, como a gente sabe, saiu dessa e está querendo entrar de forma artificial em outra, porque não há justificativa de decretar ou declarar, enfim, estado de emergência por conta de flutuação de preço de combustível. Se for assim, a gente viveria em estado de emergência na década de 80 inteira, né, Oeneg? Não faz o menor sentido. Então, é claro que isso vai ser judicializado e já foi. Já foi por um deputado, e o ministro do Supremo, André Mendonça, rejeitou esse pedido, e rejeitou bem neste caso, Oeneg, pelo seguinte: não dá para fazer o controle de constitucionalidade prévio. A proposta não está aprovada, ela não é uma emenda constitucional, não é lei, então o Supremo não pode se meter, nesse caso, no trâmite dessa proposta no parlamento. Isso seria, de fato, você meter o bedelho na atribuição específica de outro poder. Agora, promulgada a proposta de emenda constitucional, e essa não precisa de sanção, né, porque PEC não precisa de sanção, se for aprovado na Câmara, no Senado, como já foi, e na Câmara, ela é promulgada, se torna emenda constitucional, ela deve ser, sim, contestada no Supremo Tribunal Federal. E aí, Oeneg, em tempos, né, se a gente estivesse vivendo tempos normais, condições normais de temperatura e pressão, eu acho muito difícil que essa PEC se mantivesse em pé, porque, justamente por conta desse argumento que a gente usou agora, estão criando artificialmente um estado de emergência para burlar a lei eleitoral, que é claríssima e proíbe a concessão, aumento, criação de benefício em ano eleitoral, salvo em caso de estado de emergência e calamidade pública. Então, isso é para driblar a lei. O Supremo certamente derrubaria. Agora, Oeneg, o Supremo está fazendo cálculo político que não foi feito, por exemplo, no caso do deputado Daniel Silveira, né, e colocou o Supremo naquela situação de condenar o deputado e o presidente da República em seguida dar graça a ele. Foi um cálculo político que não foi feito direito pelo Supremo Tribunal Federal, e nessa condição que a gente vive hoje, com esses ataques, ataques frequentes, essa tensão entre executivo e judiciário provocado pelo governo federal, o Supremo começa a fazer cálculo político. Se é necessário, se vai ter esse enfrentamento, se vale a pena comprar essa briga de derrubar uma PEC
no meio dessa tensão, desses ataques frequentes do presidente da República contra o Supremo Tribunal Federal. Tem gente que acha que a decisão tem que ser jurídica e o Supremo tem que analisar juridicamente, ponto final, e tem outras pessoas que acham que esse cálculo político deve ser feito. Mas, Aidar, deixa eu te perguntar uma coisa. Mesmo quem defende uma leitura jurídica está sendo político ao dizer assim, o nosso papel político, porque o papel do Supremo é político, é tomar uma decisão jurídica. E sabendo que a decisão jurídica sustentável para isso é derrubar o estado de emergência, já sabe que o argumento de que é uma decisão jurídica é uma forma jurídica de defender a posição política de derrubar o estado de emergência. Então, não, estamos sendo técnicos e jurídicos. Não, eu estou derrubando o estado de emergência. O outro diz, não, vamos não derrubar o estado de emergência, porque é a tal história do parecer, né? O advogado, o jurista chamado a dar um parecer, queremos a sua opinião sincera. Por 600, 500, 1 milhão de reais, eu preciso de um parecer. Contra ou a favor? Pergunta aquele que vai dar sua opinião sincera. Contra ou a favor? Então, ou a gente acha que os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não respiram, não têm dor de barriga, não têm vontade, né, de comer, não têm fome, não, né? É evidente que são humanos. Então, a decisão deles passa pelo calor do momento em 100% das vezes. Ou não, Aidar? Não, esse ponto que você coloca é importante, Orneg. O Supremo é um tribunal político. O Supremo é uma corte política. Não daquela má política, não da política cotidiana de se fazer política também, né? Mas todas as decisões do Supremo passam por esse cálculo político. Nenhum ministro do Supremo, nenhuma ministra do Supremo deixa de fazer esse cálculo e tem decisões só jurídicas, olhando a letra da lei, etc. Esse cálculo político entra, assim, nas decisões. E é esse cálculo político que está sendo feito agora. Se vale a pena comprar uma briga, caso essa PEC seja judicializada. Eu acho muito difícil que não seja, Eneg, mas caso seja, se vale a pena comprar essa briga nesse período eleitoral em que parte do esforço tem que ser para desfazer essa impressão de que as eleições no Brasil não são seguras, que fica sendo repetido dia sim, outro também pelo presidente da República, se vale a pena comprar mais essa briga política frente ao Executivo, porque, do ponto de vista jurídico, de fato, não há estado de emergência. Vamos ou não comprar essa briga política com o governo federal. A gente